Boa tarde, Augusto. Está nos ouvindo bem aí, Augusto? Estou ouvindo. Então tá bom. Augusto, nós estamos aqui, está na hora da sua apresentação, né? A gente vai falar aí sobre o Observatório Nacional do Trabalho, né? Que vocês desenvolveram, tem um trabalho muito interessante aí. E nós acabamos de ver uma apresentação aqui muito interessante sobre o Big Data. O professor Humberto Torres está atrás de mim aqui, não sei se você está dando para você ver aí. Estamos vendo aqui? Não, né? Não. Acho que não. Não, né? Ele está escondido aqui, né? Nos brindou aqui com uma excelente apresentação e o tema, né? O observatório ele faz uso dessa tecnologia, né? Do Big Data. Então a gente queria ouvir um pouco, você pode falar para nós aí um pouco sobre como é que funciona esse observatório. Então, por favor, fique à vontade, tenha a palavra. Tá bom, muito obrigado. Eu estou aqui substituindo a Mariana para fazer a apresentação. Ela não pode comparecer porque ela está numa reunião com o secretário especial e ela pediu para agradecer bastante o convite, é uma honra participar aí do segmento a essa parceria com a Fundacentro, que vem desde o ano passado, né? Na verdade é uma parceria de longa data com o Ministério do Trabalho, mas com o Observatório desde o ano passado, que nós viemos e fizemos um treinamento do uso das bases de dados do Ministério do Trabalho, na época, né? Agora o Observatório ele foi para a Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. O Ministério do Trabalho foi repartido em várias secretarias do Ministério da Economia e também foi para o Ministério da Cidadania. E é isso, a Mariana queria agradecer e eu vou tentar fazer o meu melhor aqui para substituí-la aqui. Então, meu nome é Augusto, eu estou no Observatório desde 2015. Eu entrei como estagiário e me formei como estudante também. Era estudante de economia na UNB e fui contratado pelo BID no ano passado e estou cedido ao observatório, como o BID é um dos parceiros próximos aí do observatório. Eu fiquei cedido aqui junto com a coordenação. E deixa eu passar aqui para a apresentação, vou compartilhar aqui a tela e passar para a apresentação. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Ótimo. Então, essa pergunta que apareceu aí na tela, ela é uma das principais motivadoras aí da criação de um observatório do mercado de trabalho. Isso independentemente do âmbito dele, se ele for local, regional ou nacional. No caso aqui do observatório, nós somos a instituição que centraliza aí as análises e as parcerias. A gente está à frente, junto ao DIEESE, da rede de observatórios do trabalho. E nós estamos aqui no Ministério da Economia, junto com o governo federal. Então, a pergunta que motiva é como transformar os dados estatísticos em informação útil para a implementação de políticas públicas. Esse é o principal motivador aí do trabalho do observatório. Só voltando aqui às origens históricas do observatório, a gente coloca essa citação aqui da Convenção 88 da OIT, no qual o Brasil foi signatário, e essa convenção é de 1956, e ela estipulava a criação do serviço de emprego.
todos os países que aderiram à convenção se comprometiam a criar um serviço de emprego. E aqui no Brasil, a gente chama ele de o SINE, o Sistema Nacional de Emprego. E um dos objetivos do Sistema Nacional de Emprego é esse de recolher e analisar em colaboração, se for necessário, com outras autoridades, assim como com os empregadores e sindicatos, todas as informações que se dispõem sobre a situação do mercado de emprego e sua evolução provável no país e nas diferentes indústrias, profissões ou regiões, e colocar rápida e sistematicamente essas informações à disposição das autoridades públicas, das organizações de empregadores e trabalhadores interessadas, assim como do público em geral. Então é isso, né? O observatório ele entra para tentar cumprir essa missão. E enquanto estava no Ministério do Trabalho e agora continuando no Ministério da Economia, nós temos acesso direto a vários registros administrativos que são decorrentes ou do controle, como é o caso da RAIS e do CAGED, ou então que são decorrentes de políticas públicas que são implementadas, como o Sistema Nacional de Emprego. No caso, o SINE ele foi para outra secretaria, ela não está mais na Secretaria do Trabalho. E também temos a política de estrutura de desemprego, também temos a política os programas de geração de emprego e renda. E todas essas políticas, esses dados administrativos, esses registros administrativos possuem um grande volume de dados. Só para dar uma noção, assim, que a maior base que a gente tem é a RAIS, né? Que é a Relação Anual de Informações Sociais. A cada ano são declarados um pouco mais de 60 milhões de vínculos. Isso significa 60 milhões de linhas. Isso é informação anual, com mais de 30 campos. Então, assim, o tamanho da base é enorme e a gente tem essas bases há mais de 20 anos. Eu vou fazer uma pequena introdução aqui sobre as principais bases de dados que a gente trabalha. Deixa eu passar aqui. Então, o observatório ele faz essa ponte entre as políticas públicas e os dados e as estatísticas do trabalho. Tanto no sentido de alimentar as políticas públicas, né, no sentido de melhorar o desenho da política pública, fazer avaliações de impacto, quanto no sentido de trazer mostrar o quão importante é ter os dados e saber utilizá-los com a finalidade de melhorar as políticas públicas. Então aqui, as principais bases do mercado de trabalho são o CAGED e a RAIS, aqui no Ministério do Trabalho, no Ministério da Economia, aqui na Secretaria de Trabalho. E nós trabalhamos também bastante com a PNAD contínua, que é uma pesquisa amostral do IBGE. E aqui, o CAGED ele foi criado em 1965, né? É um registro administrativo mensal, de declaração mensal, ele é obrigatório para todas as empresas, para todos os estabelecimentos que são formais no setor privado. Ele não é obrigatório para o setor público a sua declaração e ele faz a captação do fluxo do mercado de trabalho, as admissões e desligamentos. Isso por todos os tipos de admissões, por todos os tipos de movimentação. E ele é muito utilizado, né, para pesquisas, né? Nós temos muitos acordos de cooperação técnica com universidades, tanto do Brasil quanto de fora, com institutos de pesquisa de fora e do Brasil também. E também é uma das bases utilizadas para os trabalhadores terem comprovação de tempo de serviço e poderem ter acesso aos seus benefícios que eles têm direito. A RAIS é um registro administrativo anual
Ele foi criado em 1975. E a RAIS ela tem um alcance maior. As empresas públicas e os entes federais, municipais, estaduais, públicos, todos têm que declarar a RAIS. Então, ela tem um alcance maior e ela é anual. E ela traz a informação de vínculo. Então, ela não traz apenas a informação de admissão ou desligamento de um trabalhador. Ela traz também informações sobre remuneração, sobre contribuição sindical, sobre, no caso aí, para o interesse de saúde do trabalhador, temos afastamentos, informações sobre afastamento, até 3 afastamentos, a causa do afastamento, o dia do início e do fim do afastamento, quantos dias a pessoa ficou afastada, informações sobre ocupação, atividade econômica, e isso ano a ano é feita a declaração, o processamento é feito ao longo do ano seguinte, e ao fim do ano, mais ou menos em setembro e outubro, é lançada a RAIS referente ao ano anterior. Então agora nós estamos em 2019 e está sendo feito o processamento, a declaração ainda e o processamento da RAIS 2018. E ela ainda não foi divulgada, então até agora nós temos a RAIS de 2017. E as informações da RAIS e do CAGED, elas são complementares. Na RAIS existe também informação de movimentação. A gente sabe o início e o fim do vínculo, sabemos qual tipo de movimentação que ocorreu, se houve uma admissão ou desligamento. E além de tudo, nós temos a informação de estoque, né, da quantidade de trabalhadores de vínculos ativos no final do ano. Enquanto o CAGED ele dá mês a mês a criação de emprego, né, a quantidade de admitidos e desligados, e essa diferença é o saldo de emprego, que todo mês é divulgado pelo Ministério da Economia, que pela Secretaria de Trabalho, e sempre é uma informação que é divulgada nos principais meios de comunicação. A PNAD é uma pesquisa amostral e ela traz informações mais completas sobre o mercado de trabalho, no sentido de que ela não pega só o mercado de trabalho formal. Ela também tem a capacidade ela traz informações sobre o mercado de trabalho informal, sobre outros tipos de trabalho, trabalhos não remunerados. E dessa forma ela é complementar à RAIS e ao CAGED, e também ela é muito importante para as políticas públicas, porque nem todas as políticas públicas são voltadas para o mercado de trabalho formal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me interromper e fazer perguntas. Se eu estiver indo muito rápido também, vocês podem avisar. Então, aqui, sobre o Observatório Nacional do Mercado de Trabalho, em 1999 foi criado o Observatório do Mercado de Trabalho do Mercosul. E foi nesse contexto que surgiu o Observatório Nacional do Mercado de Trabalho. Porque, junto com a criação do Observatório do Mercado de Trabalho do Mercosul, estava estipulada a criação de escritórios dos países, desses observatórios. E aí o Observatório Nacional do Brasil foi criado em 2002. Só que ele não teve não tinha servidores ao longo de todos os seus anos, aí, até 2014. Ele não estava na estrutura de nenhum ministério. Só em 2014 ele surgiu como uma portaria do Ministério do Trabalho. E mesmo assim ele ainda não estava na estrutura regimental do Ministério. Então ele dependia muito de servidores se interessarem e irem atrás da pauta do observatório.
Em 2014, ele entrou para a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, o Observatório Nacional do Mercado de Trabalho, e em 2016 ele foi incorporado na estrutura de forma oficial, no regimento do Ministério do Trabalho. E com a reforma ministerial, agora administrativa, de 2019, ele ainda permanece como uma coordenação dentro do Ministério da Economia, na Secretaria de Trabalho. E nós ainda, mesmo não estando no nosso guarda-chuva, as políticas da intermediação de mão de obra ou qualificação, por exemplo, nós ainda trabalhamos com essas bases. Então, e trabalhamos junto com os gestores das políticas. Então, aí, o observatório ele tem 4 áreas de atuações principais, né? A primeira é a análise de dados no mercado de trabalho, a segunda é o monitoramento e avaliação de políticas públicas, a terceira é a disseminação e capacitação do uso das ferramentas e dos dados, e a quarta é a criação e a manutenção e expansão da rede de observatórios. Então, em parceria com o Diese, o Observatório lançou o caderno metodológico dos observatórios, né? Ele é um guia metodológico para a criação de observatórios do mercado de trabalho. E aí, nele são apresentados os objetivos e a organização dos observatórios e os desafios que são colocados aí para os observatórios, né? Aqui, a rede de observatórios do mercado de trabalho, ela tem vários parceiros, né? O Observatório Nacional do Mercado de Trabalho tem termos de execução descentralizada com 5 universidades federais, que são parceiras já faz 3 anos. A Universidade Federal do Pará, do Maranhão, da Paraíba, de Pernambuco e de Pelotas. Também existem observatórios do Diese, que são parceiros, que são parceiros próximos da rede. Institutos de pesquisa, como o Instituto Jones dos Santos Neves, lá do Espírito Santo, nós fizemos uma capacitação e eles criaram um observatório lá. E também alguns conselhos de trabalho nacionais e locais, algumas secretarias de trabalho. Então, além das parcerias com as universidades federais, nós temos parcerias com o IPEA e com o Diese. Temos parcerias com várias organizações internacionais, como a OIT, a CEPAL, o BID, o Banco Mundial e a OCDE. E nós temos parcerias com vários observatórios locais, o Observatório do Mercosul, o Observatório das Migrações Internacionais, que fica aqui em Brasília, e com o Observatório da Economia Solidária. E os principais desafios e coisas que aprendemos ao longo aí da nossa história aqui do Ministério do Trabalho e agora no Ministério da Economia é que não adianta a gente chegar e ficar pensando em temas interessantes, fazendo relatórios e boletins, se nós não estivermos junto aos tomadores de decisões. Porque eles são as pessoas que podem informar quais informações que são necessárias, que eles precisam para tomar as decisões sobre as políticas públicas. E também eles que fazem os desenhos das políticas públicas, eles precisam desse apoio dos dados. Eles não trabalham, não conhecem com os dados, alguns às vezes não conhecem. E faz parte do nosso desafio tentar qualificar a discussão sobre as políticas públicas com o desenvolvimento de indicadores, com o trabalho com os dados, com a avaliação de impacto, com a produção de boletins e relatórios que são voltados para essa finalidade.
E como eu disse, as bases de dados são muito grandes. Então, assim, a gente tenta ao máximo utilizar a tecnologia a nosso favor. Os bancos, eles são a Raiz e o Caged são feitos, a captação é feita pelo Serpro, a DataPrev faz o processamento dos dados e eles entregam para a gente os bancos já num formato mais num formato de microdado e também em ferramentas que permitem a gente fazer as tabulações das principais informações que nós precisamos. Então, essas ferramentas online elas estão disponíveis no nosso site e na sequência eu vou deixar os links aí para vocês verem, se for o caso, se vocês quiserem aprender a usar também. A nossa equipe está aqui sempre à disposição para fazer treinamento ou para atender o telefone e guiar assim, o passo a passo. E também a gente percebeu que é muito difícil juntar uma quantidade de pessoas suficiente aqui dentro do Ministério, dentro do Observatório, para fazer todo o trabalho que precisa ser feito. Então a gente sempre busca fazer parcerias, trabalhar em rede, mobilizar os atores interessados, tentar disseminar a criação da rede com observatórios de trabalho locais, porque existem muitas questões, muitos fenômenos no mercado de trabalho que só podem ser corretamente diagnosticados por quem está perto, por quem consegue ver a realidade do local. Às vezes o dado ele é insuficiente. Ou então, por exemplo, se você está num município do interior do Maranhão, onde a informalidade beira os 70% do mercado de trabalho, o alcance do registro administrativo de mercado de trabalho formal é mínimo. A Raiz e o Caged têm informações de menos de 10 vínculos ou 10 movimentações. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar não só com os observatórios, mas também com os postos, os cines, com os agentes que fazem atendimento. E aqui o caminho a seguir, né, os próximos desafios, né, é a sistematização de indicadores do mercado de trabalho. Né? A gente trabalha com muitas bases, com muitos indicadores, a gente trabalha junto com os gestores, então a gente sabe das necessidades e a gente tem trabalhado na direção de fazer um sistema de indicadores que permita assim, uma consulta fácil para o público em geral. Também nós temos como desafio aí, o monitoramento e avaliação de políticas públicas. Nós seguimos aqui um guia de avaliação ex post feito pelo Ministério do Planejamento. Também temos como desafio a expansão da rede e tentar aumentar a quantidade de servidores aqui no observatório. Né? Atualmente, o observatório ele é composto por 4 integrantes, que sou eu, a Mariana e o Daniel e a Sabrina. Temos 2 servidores, então, e uma estagiária, e eu sou consultor do BID, então estou cedido aqui. Também temos outro servidor que está fazendo doutorado fora, então ele deve ficar de licença por mais um ano. Mas é sempre importante ter um pessoal permanente dentro do observatório, para que não corra o risco de ter um esvaziamento do observatório. Então aqui temos o site do observatório, aqui à esquerda, que é obtrabalho.mte.gov.br. Nele vocês podem encontrar as publicações mais recentes do observatório. A gente sempre divulga quando coloca uma nota de divulgação do Caged, quando saem os novos dados da PNAD.
aqui no site do Mail tem o site do Programa de Difusão de Estatísticas de Emprego, que é o PDET. Nele é possível ter acesso à ferramenta de consulta das bases da RAIS e do CAGED, que permite fazer tabelas. E também é possível baixar os microdados não identificados da RAIS e do CAGED. Caso alguém veja a necessidade do uso de dados identificados, é possível realizar acordos de cooperação técnica ou então usufruir do decreto de compartilhamento de dados do governo federal, se for o caso, para ter o acesso às bases identificadas do CAGED e da RAIS. E caso vocês queiram entrar na rede de observatórios, tem o link aí à direita, que é o redeot.colivre.net, que é o site da rede de observatórios do trabalho. E aí vocês podem criar um perfil próprio e participar aí, integrar um observatório, criar um observatório, porque não precisa que tenha uma estrutura formal para que você tenha um observatório, uma rede de observatórios. Então, assim, fica o convite para quem tiver interesse em aderir à rede. Esse é um dos links possíveis. E é isso. Aí está o meu contato. Se vocês quiserem mandar e-mail, fiquem à vontade. Se tiverem alguma dúvida. Muito bom, Augusto. Nós vamos agora aproveitar que você está online e o professor Humberto também vai ter que sair daqui a pouco. E aí eu vou abrir um espaço aqui antes da gente avançar para a gente fazer as perguntas que foi o pessoal presente aqui desejar, né? Então, aí, por favor, quem tiver alguma pergunta para ser feita tanto para o Augusto quanto para o professor Humberto, pode se dirigir aqui à frente, fazer aqui no microfone, por favor. Vai lá, Celso. Faz carreira, Celso. Alguém levantou e... Deixa eu fazer uma aqui. Fernando. Boa tarde, meu nome é Fernando, eu sou do DIEESE de Minas. Eu gostaria de perguntar para ambos, do ponto de vista em relação à integração da área de TI com os observatórios, né? O Augusto, ele citou a integração que o Observatório Nacional consegue ter com o CERP, né? Seria a parte da TI que consegue alimentar os bancos de dados do observatório com tecnologia da informação. No caso específico de um observatório em Minas Gerais, vocês vislumbram assim, a possibilidade de ter uma integração junto a um departamento da PUC, ou quem que seria essa elo de integração com a ciência da informação que, a meu ver, vocês dois estão colocando como indispensável hoje e no futuro para a questão dos observatórios. Você quer responder, Augusto? Sim, sim. Por favor. Estou aparecendo aqui? Tá. Então, o trabalho do CERP e da DataPrev com os dados, ele é um trabalho de recepção e processamento. Então, a RAIS e o CAGED, eles são respondidos através de um sistema online que os empregadores têm que responder, no caso do CAGED, mensalmente, e no caso do CAGED, da RAIS, anualmente. Uma vez feito o processamento, os dados eles estão disponíveis para consulta na ferramenta online, no
de forma agregada. Então, você tem como encontrar as informações da RAIS e do CAGED. As principais informações são admissões e desligamentos e saldo no CAGED e estoque da RAIS. E essas informações elas são disponíveis para serem tabuladas lá no site do PEDET, no acesso online às bases de dados. E dessa forma, assim, o trabalho de TI, o trabalho intensivo de TI, ele já foi feito. Agora, dependendo da finalidade da sua necessidade de trabalho com os dados, você pode ter necessidade de usar os microdados. Usar os dados identificados, tem que fazer uma avaliação, uma análise de impacto, uma avaliação longitudinal, ver assim, o mesmo trabalhador ao longo de vários anos. Então, isso gera uma necessidade de pegar os microdados. Mas esses microdados já estão processados, já estão consolidados e eles podem ser eles são disponibilizados de forma relativamente fácil pelo Ministério. Tem que fazer um acordo de cooperação técnica ou então, no caso do DIESE, seria através de um acordo de cooperação técnica. Se fosse uma universidade ou um outro órgão federal, seria através do decreto de compartilhamento de dados. E aí, existe um trabalho um pouco mais fácil no sentido da TI, que exige um conhecimento de programação, de estatística, mas que é um conhecimento voltado ao uso de ferramentas estatísticas, para você conseguir fazer esse tipo de análise, esse tipo de estudo, de avaliação de impacto. Então, e dependendo da ambição do projeto, você pode precisar assim, de uma infraestrutura de um servidor que seja um pouco mais sofisticado. Mas normalmente quando você vai trabalhar com microdados regionais ou locais, assim, de um conjunto de municípios ou de um conjunto ou de um estado, um bom computador já consegue abrir os microdados e fazer o processamento, fazer as operações que são necessárias. Tá respondido? Foi o suficiente? Tem mais alguma dúvida? Está respondido. Está ok. Bom, Augusto, eu sou o Humberto, acho que não apareço ali, não apareci aqui, ó. Não, apareceu. Bom, você respondeu muito bem, a pergunta é muito interessante. O primeiro ponto, quando eu falei de lei de proteção dos dados, é exatamente porque isso, e eu enfatizei bastante a questão da proteção e da curadoria desses dados. Então, isso aí tem que ter uma entidade, como a Fundacentro, como o DIESE, como o Ministério da Economia, a Secretaria de Trabalho, que vai ter que fazer a curadoria disso, que vai ter que gerenciar. Isso é fundamental. E aí, com entidades de respeito, né, como universidades, fazer os acordos de cooperação que a gente falou. Nós nunca trabalhamos com dado nenhum, esses que eu falei de telefonia, prefeitura, CDTU, todos têm acordos de cooperação técnica e têm dados de que a gente chama de NDA, né? Non-Disclosure Agreement. Então tem termo de confidencialidade e de uso de tratamento desses dados. Então tem todo um aparato, diríamos assim, jurídico que tem que estar protegendo isso, até mesmo para que essas entidades de respeito façam esse trabalho. Nós já fizemos isso, então esse é o caminho. Em relação à TI, né, eu dou aula na graduação, tanto da computação quanto da engenharia de software, o nosso trabalho lá na universidade é formar pessoas que sejam capazes de criar as ferramentas para vocês trabalharem. Quando essas ferramentas são utilizadas, são construídas com algoritmos que foram desenvolvidos no âmbito da pesquisa, do desenvolvimento de observações de mestrado, doutorado, etc., fica mais fácil, porque você vai ter um profissional do nível de graduação. Quando você tem a necessidade de fazer integração com outras bases de dados, que não sejam somente essas, como ele falou, da RAIS, do CAGED, que são bases de dados que nós consideramos
da área de computação bem estruturadas e bem consolidadas, e você vai querer, por exemplo, trazer dados de governo. Nós estamos falando de políticas públicas, né, de trabalho, mas só que o trabalho tem inserido dentro de uma cidade, ele tem inserido dentro do governo, ele tem inserido dentro de toda uma movimentação de atividade econômica que hoje as prefeituras têm de mapeamento de georreferenciamento. Existe hoje um negócio que a gente chama de vídeo de calor, que mostra como que a cidade impulsa em termos de atividade econômica. Cidades, inclusive, dão certo. São os dados de emissão de nota fiscal. Se eu sei quais as notas fiscais são emitidas em cada estabelecimento, eu sei quanto de renda que está gerando em cada posição da cidade. E eu sei quem são as pessoas que trabalham naquela cidade e que a renda gerada pelo trabalho volta para a cidade que gera mais trabalho. Então, na hora que a gente começa a criar essa confusão que eu estou falando aqui, aí talvez você vai precisar de um profissional um pouco mais qualificado, ou até mesmo o apoio de um departamento de computação para o pessoal de alunos um pouco mais interessados em desenvolver novos algoritmos que consigam compor essa coisa um pouco mais sofisticada. Agora, no curso de ciência da computação, vai entrar, se não me engano, daqui a um ano, acho que em 2020, já entra uma disciplina chamada Introdução à Ciência dos Dados. Que aí é uma característica desse profissional que o Augusto mencionou, que não é só o que conhece de computação, porque ele conhece um pouquinho de estatística também, e ele conhece um pouquinho de ciência da informação. Esqueci de comentar, eu sou mestre em ciência da computação, meu doutorado em ciência da computação e o mestrado em ciência da informação. Então a gente tenta levar um pouco também, trazer agora, e vai começar a aparecer com mais frequência, esse papel do cientista de dados, aluno de graduação, formado, recém-formado, né, que está... Cientista de dados é um termo muito forte, mas é um profissional que a gente chama de profissional de ciência dos dados. É o gerente de dados da organização, é aquela pessoa que vai tentar transformar, fazer o que ele colocou na primeira frase, fazer aquela quantidade enorme de dados ser uma informação útil para uma tomada de decisão de alguém. Ok? Bom, professor. Mais alguma pergunta aí? Temos mais perguntas? Posso fazer aqui uma pergunta? Sim. Eu quero fazer uma pergunta para o Augusto e uma pergunta para os dois. Para o Augusto é o seguinte: o que a gente tem em termos de observatório aqui no estado de Minas Gerais? Eu vi que você mostrou o mapa, e no mapa tinha alguma coisa aqui em Minas, mas não tinha, você não chegou a mencionar, né? E eu queria perguntar também, porque mais cedo o doutor José Ribeiro comentou que, doutor em demografia, comentou que os bancos de dados, que inclusive o Luiz Fabiano iria mostrar, feitos pela OIT e pelo Ministério Público do Trabalho, eles são tecnologias abertas, né? Então, eu, como sou leigo, eu queria se falasse um pouco sobre isso, né? Qual que é a vantagem de você ter essas tecnologias abertas, né? O que isso poderia representar, né? E, eventualmente, saber também se esse banco do Raiz Caged, né, ele também usa esse mesmo tipo de tecnologia, né? Então, aí, Augusto, se puder responder. Então, deixa eu começar aqui. Isso. Pode. Minas está marcada no mapa ali, você pode olhar aí para a sua direita, que é o Salim. É o Celso aqui, é a Fundação. Essa é uma entidade. É um observador, não é um observatório. Eu estou sabendo. Nós fomos aí ano passado, eu e a Mariana, nós demos uma capacitação para o uso das bases de dados do Ministério do Trabalho. A pergunta não foi essa. É da KGB. Mas deu resultado, porque isso aqui hoje é um desdobramento da... Claro. A integração à rede, assim, não precisa ser um observatório de trabalho formal, mas se a gente colocar o tema do trabalho em discussão e a nível local, regional, até nacional, isso que é importante, é interessante, que sejam feitas discussões, que a gente saiba que existam os dados e a gente saiba que existe a possibilidade de usá-los, né?
No contexto do treinamento, a gente mostrou a gente deu uma ênfase na RAIS, na questão de saúde do trabalhador. Então, a gente tinha como ver essa questão dos afastamentos, da quantidade de afastamentos, do motivo do afastamento, e também tinha o cálculo de um indicador específico dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí, nesse contexto, a gente fez uma capacitação para o pessoal da Fundacentro, tinha um pessoal da Prefeitura também, da Secretaria, e aí, por isso que Minas está marcada aí no mapa. Esse ano a gente fez um treinamento no Maranhão também, com uma equipe da Secretaria de Estado, do Cines. Então, nossa relação com instituições estaduais e municipais ela é muito forte. E nós temos muito interesse em difundir o uso dessas ferramentas. Então, assim, o que o professor falou sobre essa nova profissão, né, essa nova ocupação de cientista de dados, né, essa nova formação que junta um pouco de estatístico e de programador, ela é assim, uma das profissões do futuro. Assim, ela está em evidência, ela é muito forte, ela tem se tornado muito importante. E o objetivo do observatório é tentar fazer com que os dados eles sejam mais fáceis de entender para alguém que não tem esse tipo de formação, né? Então a gente busca fazer boletins com os indicadores prontos, com alguma análise, já tentando indicar mais ou menos o que aquele dado quer dizer, o que aquele dado está nos falando. E assim, a gente, se vocês tiverem interesse, eu posso mostrar rapidamente aqui a ferramenta, mas caso não tenha tempo, vocês podem deixar o Celso aí, ele já está capacitado para dar um treinamento para vocês, as bases da RAIS do CAGED. A nossa intenção é, de fato, fazer parte dessa rede de uma forma mais efetiva, né? Nós estamos fazendo parte, eu vi que nós estamos no azulzinho, então, só, né? O verde é quem está efetivo, né? Não é isso? O verde é que tem os termos de execução descentralizada, de uma época que nós tínhamos recursos, né? Agora os recursos são cada vez mais escassos. Então, o nosso objetivo aqui vai ser passar para o verde, né? É isso? Bem colocado. Falar com o subsecretário que está escondido ali no fundo, ali, ó. Nós vamos passar para o verde, né? Como eu falei, a questão da integração, muito interessante o Augusto falar dessa questão junto com a prefeitura. Mesmo jeito ele falou de ocupação, então nós da computação, que temos veio aí para tentar fazer alguma coisa relacionada a dados, a gente falou de pessoas que ficaram de afastamento, etc. Então, na hora que você entra, assim, o poder público é muito importante, a questão dos dados abertos é muito importante, né, de saber onde está a atividade econômica, como eu mencionei agora há pouco, mas também na questão relacionada à saúde. Os dados de saúde, o que está acontecendo dentro dos hospitais, em cada ponto, onde essas pessoas estão indo, o que estão movimentando. Tem estudos belíssimos de ciências do dados, tem na literatura, tem um pesquisador italiano e que mora nos Estados Unidos, em Boston, na Universidade de Northwestern, se não me engano, que através dessas combinações de diversas fontes de dados, ele conseguiu há 6 anos atrás criar um algoritmo que consegue prever se determinada, na época era a bird flu, né, se a gripe aviária estava migrando de um lugar para o outro através de dados até mesmo de postagem no Twitter e coisas do tipo. Então, assim, refletindo ali em paralelo, enquanto vocês discutem essas questões relacionadas aos dados mais
oficiais dessa área de trabalho, de economia, eu acho que é questão de buscar junto ao próprio poder público, ao próprio CEP, à própria prefeitura, ao próprio governo como um todo, de como fazer essas amarrações. Né? E nós, da computação, vamos tentar trabalhar para ver se os nossos algoritmos ajudam a processar esses dados, entregar informação para direcionamento de políticas públicas melhores para nós. Isso mesmo, velho. Bom, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Você quer comentar mais alguma coisa, Augusto? Não. Tá ótimo aqui. A discussão foi ótima. Se vocês quiserem, deixo o convite aberto aí, caso vocês queiram conhecer um pouco mais das bases do Ministério da Economia, a RAIS e o CAGED, vocês podem entrar em contato. Eu guio vocês por telefone para usar a ferramenta online, a gente gera umas tabelas junto. Mas fica aí o convite. Tá ótimo. Muito obrigado, então, viu, Augusto? Agradeço aí também a Mariana, a gentileza aí de participar aqui do evento, né? E nós vamos usar essa... Nós não vamos dispensar ajuda não, viu? Nós vamos... Pode preparar aí que nós vamos te amolar bastante aí, viu? À vontade. Então tá bom. Obrigado, viu? Obrigado a vocês.